quais são as 3 frases que a gente mais escuta dentro das empresas. Está curioso para saber? Então hoje eu vou falar sobre quais são essas 3 frases que eu mais escuto nos últimos tempos e eu vou falar se elas são verdade ou mito e aonde talvez essa coisa tenha se constituído. Se você chegou aqui pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lilian Cidreira, eu sou fundadora e CEO da Future Minds Consultoria, consultoria especializada em carreira e inovação. Aqui o meu grande objetivo é mostrar para você como é que você chega numa carreira de reconhecimento profissional e usa a inovação como uma forma de aplicar conteúdos diferenciados e, consequentemente, chegar em resultados que sejam mais interessantes. Uma coisa que eu pensei essa semana foi o que eu posso fazer de conteúdo e que seja interessante, seja de senso comum. E aí, conversando com algumas pessoas, várias frases que eu já escuto ao longo do tempo, elas vinham consistentemente aparecendo para mim. Então foi baseado nessas 3 frases que eu decidi criar o conteúdo de hoje. E nesse vídeo eu vou falar para você quais são essas 3 frases, se elas são uma verdade ou se elas são falsas e por que de alguma maneira as pessoas criaram na cabeça delas que essas poderiam ser verdades ou mentiras dentro das organizações. Então, se você está curioso para saber quais são essas frases, então fica comigo até o final desse vídeo. E antes da gente começar, então eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal e deixar o seu like se você gostar desse vídeo, ó, mãozinha para cima. Então vamos lá pro conteúdo. Bom, algumas pessoas que já me acompanham aqui sabem, outras pessoas não, então é sempre bom a gente começar relembrando. Eu trabalhei por 10 anos no mercado corporativo, trabalhei especificamente na área de RH, mas eu não sou psicóloga nem administradora. Na verdade, eu sou relações públicas de formação e assim que eu me formei, eu fui convidada para assumir a cadeira de recursos humanos de uma empresa mais especificamente na área de educação corporativa. Cheguei lá, gostei da área e não quis mais sair. Ao longo dessa jornada, eu fui me preparando também, fiz um plano de carreira para montar o meu próprio negócio. Em 2016, nasceu a Future Minds Consultoria com o objetivo de falar sobre algumas temáticas que eu percebo e que eu percebia quando eu era do mundo corporativo acontecendo consistentemente e se isso faz sentido ou não e como que algumas ações ou determinados pensamentos te aproximam do reconhecimento profissional enquanto outras te afastam desse reconhecimento profissional. E diante desse cenário, dessa experiência, desses anos que eu fiquei dentro do mundo corporativo e agora do outro lado, mas atendendo empresas e pessoas físicas, uma coisa começou a me chamar a atenção. Algumas frases elas apareciam de forma muito recorrente e algumas frases eu percebi o seguinte, ok, deve ter alguma historinha ali na empresa que justifica esse pensamento, mas o fato é que pensar assim talvez esteja atrapalhando essa pessoa. Ou não, ou tem algumas frases que até fazem sentido, a pessoa pode usar, mas que ela tem que observar o contexto. E aí, por que isso é muito interessante da gente raciocinar? Antes da gente começar nas frases, eu quero que você pense o seguinte, quantas vezes talvez você tenha perdido oportunidades por determinados comportamentos? Ou, pior ainda, você até estava animado ali, você queria trabalhar naquela empresa, você estava cheio de gás, mas aí quando você entrou na empresa, começaram a falar para você que a empresa não era boa, que não ia dar certo, que a empresa não estava muito interessada no que ela queria, no que ela te prometeu. E aí todo esse pensamento começa a desconstruir em você aquela visão de que você realmente quer trabalhar e pouco a pouco você vai minando. Talvez não de cara, e aí é importante a gente pensar sobre isso também. Muitas pessoas, no primeiro momento, elas entram na empresa, elas ficam muito animadas e por mais que algumas pessoas tentem implantar ali opiniões negativas, visões do gestor que não são boas, no início, quando a gente entra, a gente está naquele gás, Então é natural que mesmo no gás, mesmo que as pessoas tentem falar alguma coisa, você está lá, você acabou de entrar, você está feliz, você não se corrompe por essa opinião. O grande problema é quando a gente fala do tempo. E aí, quando a gente fala do tempo, se algumas coisas que essas pessoas falaram têm algum fundamento, naturalmente você vai desanimando. Vamos pensar o seguinte,
Eu entrei cheio de gás na empresa, tô super animada, quero fazer acontecer. E aí começa a falar para mim que o meu gestor não é legal, que o meu gestor demora a promover as pessoas, que o meu gestor só promove se pedir, se não pedir ele não reconhece ninguém. E aí no início eu tento não ouvir muito sobre isso, afinal de contas acabei de entrar, tô ali no gás da entrada da empresa, então eu quero fazer ali o meu trabalho e acabou. Mas à medida que o tempo vai passando, talvez de tanto você ouvir, você começa a pensar assim, mas será? E aí, com esse ponto de interrogação, você começa a se questionar sobre determinadas situações. Algumas situações do tipo, passa-se um tempo e você começa a achar que você já deveria ter recebido algum tipo de promoção. Ou passa um tempo e você também achou que você receberia algum tipo de feedback, algum tipo de conversa. E aí aquela pessoa que ficou falando que ele não ia te dar feedback, que ele não ia promover, que ele não ia isso e aquilo, você começa a acreditar naquela situação. Em alguns momentos, quando você começa a acreditar, naturalmente você muda o seu comportamento. E aí não porque você queira e você faça isso de forma racional, mas porque o seu cérebro começa a entender o seguinte: bom, se isso é uma verdade, para que eu vou me esforçar? E essas 3 frases que eu selecionei, que eu tenho escutado com uma certa recorrência, elas vieram muito baseadas nisso. Eu vejo que várias pessoas deixam de conquistar o que elas merecem por acreditar em determinadas premissas. E na hora que elas acreditam nessas premissas, isso acaba minando completamente a opinião dela, o posicionamento dela na empresa, a forma de gerar resultado. E aí o que acontece? Quando você faz um trabalho acreditando que não vai dar resultado, normalmente você não se dedica tanto. E como você não se dedica tanto, você realmente não tem resultado. E sem resultado, você não tem reconhecimento. A conta não é muito difícil de ser feita, mas é isso que normalmente acontece. Então vamos lá para as 3 frases que eu mais escuto. Primeira frase que eu escuto com frequência: se eu compartilhar o que eu sei, vão roubar minha vaga. Nossa, assim, eu acho que eu escuto essa frase desde que eu entrei no mundo corporativo. E se você escuta essa frase também, coloca aqui embaixo. Eu também escuto essa frase. Porque, gente, é impressionante quantas vezes eu escutei ao longo da minha carreira e ainda escuto pessoas que acreditam que se eu falar o que eu sei, vão roubar a minha vaga. E por mais que a gente esteja falando que hoje em dia as pessoas são mais abertas, o mundo é mais compartilhado, porque as pessoas crescem com compartilhamento, essa frase toda é muito bonitinha, mas na hora que a gente vai para a vida real, a bem da verdade é que lá no dia a dia, se você achar que a empresa tem pessoas que não são muito corretas ou que você não pode confiar, pessoas pouco confiáveis, você tende a levar essa opinião, essa frase como uma frase real, e você começa a agir com base nela. E aí vamos falar um pouco do fundamento dessa frase. Se a gente pensar historicamente, e talvez um pouco do que a gente esteja vivendo agora, a gente não tinha vaga para todo mundo, não tinha emprego para todo mundo, isso é um fato. E à medida que a gente não tinha emprego, assim como a gente ainda não tem emprego para todo mundo, lá atrás a gente tinha uma estrutura muito centralizadora e isso tem uma relação muito forte com o que acontecia na época, de repente, quando a gente olha para a década de 40, década de 30, década de 50, empresas que foram constituídas em um ambiente que a gente tinha cultural de fomento à centralização. Então, o que acontecia naquela época? A gente tinha lá uma estrutura e a gente tinha um único chefe. Isso tem muita base quando a gente olha empresas hoje que são mais tradicionais e que não se atualizaram com o tempo, elas tendem a ser assim. Você tem ali um gestor e ele praticamente concentra todas as informações, todas as tomadas de decisão, e na hora que ele concentra essas tomadas de decisão e todas as informações, você fica muito dependente dele. E aí o que acontecia? Gente, vamos parar para pensar. Se eu gero dependência, vamos entender que essa frase tem um fundo de verdade. Se eu gero uma dependência, as pessoas precisam de mim. E se as pessoas precisam de mim, eu mantenho o meu emprego. Então, quando a gente olha lá para trás, isso fazia muito sentido, porque, gente, o conhecimento era escasso, quem tinha acesso a todas as informações e aos conhecimentos que estava acontecendo era um determinado grupo de pessoas, e essas pessoas que eram detentoras do conhecimento, elas
se beneficiavam, ou seja, conseguiam melhores salários, melhores oportunidades, porque estavam ali numa situação de privilégio, quando a gente olha para o passado, no qual as informações não chegavam para todo mundo. Eu não sei você, mas na época que eu era criança, uma das coisas que era o ápice do mundo rico era ter uma Barça. Então, quem tinha Barça, nossa, tinha todo o conhecimento à disposição. E eu lembro que quando eu era criança, a gente, inclusive, procurava nos trabalhos de grupo quem eram as crianças que tinham a Barça, porque a gente poderia consultar a partir da Barça daquela pessoa. E também tinha alguns jornais que faziam aquelas enciclopédias que toda semana, todo domingo, se você comprasse o jornal, você ganhava um pedacinho da enciclopédia. E aí você ficava ali um tempo comprando aquele jornal para sei lá quanto tempo depois você ter realmente a enciclopédia completa. Então, quando a gente olha para esse passado, gente, realmente essa frase ela tem um fundo de verdade por trás, porque o conhecimento não era para todo mundo, quem tinha o conhecimento tinha muito poder. E vamos lá, não quero que você ache que hoje uma pessoa com conhecimento tem menos poder. Só que hoje o conhecimento está mais descentralizado. Então o que mudou não é necessariamente a instituição, o que mudou foi a forma que a gente hoje vive em sociedade. Se lá atrás eu precisava comprar uma Barça, estocar na minha casa aquele bando de livro para poder conseguir ler, ficar lá procurando que nem louca aonde que tinha a informação. Ou se eu tinha que todo domingo ficar comprando um pedacinho do jornal para poder ter o direito àquele trecho da enciclopédia, agora, se eu entrar na internet, eu consigo achar essas informações com muita facilidade. Eu posso dar um Google e eu acho com muita facilidade essa informação. Como eu acho com muita facilidade a informação, o conhecimento se tornou mais descentralizado. E no momento que o conhecimento se tornou mais descentralizado, sim, ter conhecimento é uma fonte de poder. A questão é que outras pessoas podem ter o conhecimento que você tem, buscando com muita facilidade na internet. É claro que, vamos lá, não quero aqui que você pense então que, então já que está tudo na internet e o que eu sei, a pessoa vai procurar e vai achar fácil, então não vou mais estudar porque é só procurar na internet. Calma, que não é isso que eu estou querendo falar. O que eu estou querendo dizer é que nessa situação que a gente vive hoje, tá, o acesso ao conhecimento, o acesso à informação foi mais democratizado. E a partir do momento que ele foi mais democratizado, as empresas, as estruturas que trabalhavam com essa hierarquia muito forte começam a não fazer mais tanto sentido. Porque para pensar, se eu penso numa sociedade que hoje tem mais acesso, é mais democrática a informação, quanto mais eu compartilho, eu até mostro que eu sou uma pessoa generosa e que eu também quero ajudar essas outras pessoas. Porque vamos lá, vocês podem procurar essas informações e vocês vão achar, mas o que eu faço quando eu compartilho o meu conhecimento é pegar toda a estrada, todo o conhecimento que eu tive, todo o meu histórico, mastigar essa informação e entregar para você de forma mais palatável, mais fácil de digerir. Então vamos pensar o seguinte, hoje uma pessoa que estuda anos determinado assunto, então vou falar por mim, eu estudei 2 anos durante o mestrado e durante o mestrado eu me aprofundei muito sobre inovação. Até hoje eu estudo muito sobre inovação, então o que eu posso te dizer é, o volume de conhecimento e informação sobre inovação é gigantesco. O que eu faço aqui é, a partir do meu histórico e o que eu estudei, digerir essa informação, transformar essa informação numa informação mais simples e entregar para você. E no momento que eu estou compartilhando esse conhecimento com você, eu não estou perdendo meu posicionamento. Porque se a gente está numa era de compartilhar conhecimento, se a gente está na era do conhecimento, pessoas que têm esse conhecimento e que mostram que têm esse conhecimento, elas têm uma tendência a se valorizar. Afinal de contas, as pessoas precisam desse conhecimento e eu tenho esse conhecimento. Quando eu compartilho esse conhecimento, as pessoas ficam mais gratas, o que faz com que, de alguma forma, eu me posicione num reconhecimento, num movimento de gratidão dessas pessoas por mim. E eu tô falando do meu exemplo porque eu quero trazer para você. Talvez hoje você, talvez não, com certeza você hoje tem conteúdos, tem informações, tem conhecimentos que são seus, não são de outra pessoa, são exclusivamente seus. Você estudou,
Você passou pelo seu histórico, você está vivendo essa situação e por mais que você trabalhe, esteja perto de pessoas que hoje possam ter conhecimentos parecidos com os seus, o seu histórico, a sua vida prévia, ela é diferente, porque cada pessoa é única. E no momento que eu compartilho esse meu conhecimento, eu estou agregando no conhecimento do outro e eu consigo me posicionar como uma pessoa que pode, inclusive, ser uma autoridade naquele tema. Mas aí vamos pensar o seguinte, ok, Lilian, bonitinha, legal que você está falando, entendi. Só que e quando eu estou numa empresa que a equipe, a pessoa que trabalha ali comigo, não é uma pessoa muito correta? Como é que eu faço nessa situação? Bom, vamos lá. Primeiro ponto aqui, eu escutei um feedback uma vez que eu achei tão legal e eu acho que ele cabe muito para esse momento que a gente está vivendo nesse vídeo, que é o seguinte: galinha, quando bota ovo, cacareja. Eu escutei essa analogia, eu achei essa analogia sensacional na época. Óbvio que na época era um feedback que eu não fiquei muito feliz, porque era um feedback um pouco negativo em relação à forma como eu estava comunicando tudo que eu fazia na minha área, mas foi muito útil para a minha carreira. O que acontece? Se você quer mostrar que você é um profissional diferenciado, que você pode ser reconhecido por isso, que você merece um reconhecimento por isso. E aqui, gente, quando eu falo de reconhecimento, é aumento salarial, convite para trabalhar em outras empresas, promoção, você convidado para dar palestra, enfim, pensa em reconhecimento no que faz sentido para você, mas eles normalmente estão abarcados aqui nessas esferas que eu acabei de comentar. Para que as pessoas saibam que eu sou essa pessoa, que eu tenho esse conhecimento, que se outras pessoas que estão próximas de mim também têm esse conhecimento de alguma forma porque foi fomentado por mim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me mostrar para o mundo. E eu falo muito isso, pelo amor de Deus, quem me acompanha aqui no canal sabe que o que eu mais falo é da importância de você se mostrar para o mundo. É muito relevante, é extremamente essencial que você coloque na sua cabeça que você precisa aparecer. Quanto mais você aparece, quanto mais você mostra o seu conteúdo, o efeito é a favor de você e não contra. Porque vamos pensar o seguinte, uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos de pós-graduação, você foi lá, se matriculou numa pós. Aí nessa pós, você tem uma cadeira de um assunto super interessante que você quer trabalhar. No processo seletivo, seu gestor, qualquer pessoa de RH, não tem como adivinhar que você estudou aquilo no MBA. Por mais que seja o MBA que seja um pouco óbvio, o tema que você quer com o nome do MBA, não é óbvio que você estudou aquela disciplina. Como é que se torna óbvio? No momento que você fala, no momento que você mostra que você tem esse conhecimento. Então, se mostrar para o mundo, se mostrar para o seu gestor, passa a ser extremamente relevante e positivo para você. Por quê? Você mostra o que você faz, você mostra os resultados, você mostra o seu conhecimento e hoje as empresas ficam com os profissionais que elas sabem que tem aquele conhecimento, que não tem medo de compartilhar aquele conhecimento, mas conseguem gerar resultados muito expressivos. Então pensa o seguinte, qual é o caldeirão aqui se a gente pudesse juntar isso numa panela? Eu tenho conhecimento, eu gero resultado com esse conhecimento, mas eu também compartilho esse conhecimento. Quando a empresa vê que eu sei, eu compartilho e eu gero resultado, para que ela vai te tirar? Não tem a menor necessidade, muito pelo contrário. E se você compartilha, olha só o ponto mais importante que talvez lá atrás a gente não tenha se dado conta, porque, enfim, outra época, outra fase, mas agora faz muito sentido. Para eu conseguir crescer, eu preciso que pessoas abaixo de mim estejam preparadas para a minha posição. Porque se eu não tiver ninguém preparado para assumir minha posição, como é que eu assumo uma posição acima? Como que eu viro gerente se eu não tenho ninguém na minha equipe para virar coordenador? Como que eu tenho uma possibilidade de virar coordenador se eu não tenho na minha equipe uma pessoa que pode virar um sênior, um pleno? Então a gente sempre precisa pensar nessa cadeia sucessória. E a única forma de você conseguir ter uma boa cadeia sucessória, ou seja, ter pessoas que estão se preparando para ocupar a sua vaga para que você possa subir, é
compartilhando o que eu conheço, o que eu sei, porque na hora que eu compartilho o meu conhecimento com essas pessoas ganham mais conhecimento, aplicam, geram resultado e, como consequência, começam a também ser bem avaliadas. Agora, se você acha, mas aí eu tenho uma pessoa muito colada em mim, e se eu compartilhar o conhecimento com ela, eu vou perder talvez a vaga porque ela consiga passar à minha frente. Bom, aí aqui vai uma dica de ouro. Para que você não se sinta concorrendo com as pessoas que estão abaixo de você ou até seus pares, você precisa estar sempre um passo à frente do conhecimento. Uma coisa que eu falo muito aqui no canal, é muito importante que você saiba coisas que são diferenciais, ou seja, você sabe tudo que aquele cargo, que aquela área ou que o seu setor pede, mas além de saber, você também sabe alguns itens a mais. E por você saber um pouquinho a mais, você tem uns degrauzinhos ali à frente, você consequentemente se torna uma pessoa mais interessante para a empresa e a empresa começa a te promover. Então, não pensa aqui nesse medo de compartilhar o conhecimento com o seu par ou com a pessoa de baixo que ela vai roubar o seu lugar. Você que tem sempre que olhar para frente. Então, olhar o quanto que eu gosto de fazer aqui uma associação de, se você hoje é um coordenador e você quer virar diretor numa empresa, o que você precisa saber hoje para virar o diretor dessa empresa? Se você é um analista júnior, o que você tem que fazer para chegar a sênior? Sempre pense 2 níveis acima do que você está, não no próximo nível. Se você pensar 2 níveis acima e você se preparar para 2 níveis acima, consequentemente você vai estar preparado para o próximo nível. Mas não é o compartilhar o conhecimento que vai te privar desse crescimento. O que vai te privar desse crescimento é você não ter um diferencial competitivo. E hoje a gente preza muito pelas pessoas que compartilham conhecimento. Vai por mim. Várias empresas hoje que veem os profissionais segurando a informação tendem a não dar oportunidade para essas pessoas porque querem pessoas que compartilham conteúdo. Então, fica com essa informação na cabeça porque isso vai ser muito importante para a sua carreira. Segunda frase que mais falam, que empresas não promovem ou dão aumento para pessoas que não têm pós-graduação. E olha só que interessante, gente, isso não é verdade, isso é um mito total. Talvez lá atrás, gente, e aí mais uma vez, né? Essas frases elas chegaram e viraram populares porque em algum momento talvez isso tenha feito sentido. Quando a gente olha lá para trás, talvez isso tenha tido algum sentido porque em algum momento foi muito valorizado todas as formações que a gente tinha. Então, imagina, né? No momento que a pós-graduação não era algo para todo mundo, aliás, vamos até voltar um pouquinho. Quando a graduação não era algo comum para todo mundo, quem tinha graduação eram pessoas que tinham um diferencial. E eu acabei de falar desse diferencial, da importância de você ter um. E aí essas pessoas conseguiam ser promovidas. Depois, a pós-graduação passou a ser um diferencial. E pessoas que tinham pós-graduação e eram promovidas com mais facilidade. Só que agora, gente, o acesso à pós-graduação, à graduação, ela tem se tornado cada vez mais democrática. E o que acontece? Também no mundo que a gente está vivendo, então vamos lá, né? Vamos voltar um pouquinho. Se a gente está tendo um acesso mais democrático, então graduação e pós-graduação estão cada vez sendo mais acessíveis para as pessoas. E do outro lado, a gente também tem um mundo que é muito veloz, eu não vou falar aqui tanto sobre mundo exponencial, vocês têm vários vídeos aqui no canal que eu falo muito sobre isso, mas o fato é que quando eu junto de um lado empresas que entendem que hoje graduação, pós-graduação, como é mais acessível, já não são mais um diferencial. E do outro lado, eu tenho um mundo que está correndo, que está muito ágil. O que a empresa entende? Que tem valor o profissional que se mantém atualizado. Então, não é que sem pós-graduação eu não vou ser promovido. Eu posso ser promovido sem a pós-graduação, desde que eu tenha conteúdo, conhecimento, formações que façam com que eu tenha um diferencial no meu conhecimento. Então, quem é promovido hoje? Quem tem um conhecimento diferenciado. Mais uma vez, não são as pessoas que têm ali só o carimbo. E uma das coisas mais importantes para você colocar na sua cabeça, pelo amor de Deus, assistindo esse vídeo, não vá para uma pós-graduação só para ter o diploma.
Não faça isso. Você vai jogar dinheiro no lixo. Sabe por quê? Acabei de comentar que pós-graduação, graduação, como estão cada vez mais acessíveis, elas não são mais um diferencial no currículo. Então, o que a empresa hoje espera de um profissional? Quando ela vê o currículo daquela pessoa, o que ela espera é que ela esteja se mantendo constantemente atualizada e pensando como que ela gera resultados melhores dentro da atividade dela. O que significa isso, Lilian? Se você mostrar seu currículo tiver lá escrito pós-graduação, mas na hora da entrevista você não tiver a menor condição de dialogar sobre aquele tema, ou seja, você não tem conteúdo suficiente, você não consegue se expressar o suficiente, você não sabe explicar sobre aquele assunto, porque afinal de contas você for fazer a pós-graduação só para ganhar um diploma, não para efetivamente usar dela como um conhecimento seu. A empresa vai te chamar para uma entrevista, vai perceber isso nos primeiros minutos e você não vai passar, apesar de ter um currículo escrito pós-graduação. Idem se você trabalha dentro de uma empresa e você pensa em ser promovido na empresa. A empresa vai te promover pelos resultados que você gera, não pelos diplomas que você tem. É claro que algumas empresas levam como critério de liberação, né, possibilidade de você se candidatar àquela vaga, você ter determinados cursos, determinadas formações. A empresa ela exige isso como requisito mínimo, mas entenda, isso é um requisito mínimo. Quando ela for para o processo seletivo real, ela vai avaliar os outros conteúdos que você tem. Ela não vai ficar olhando a pós-graduação. Ela até pode te perguntar da pós, mas se você não tiver nada para mostrar de resultado que você realmente gerou com essa pós-graduação, sinto te dizer, você vai jogar dinheiro no lixo. A empresa não vai te promover, dar oportunidade, nada disso, porque você tem uma pós-graduação. Então, tira da sua cabeça que pós-graduação é um diferencial para ser promovido e que se você não tem pós-graduação, você não será. Pós-graduação é muito importante. Eu sou professora de pós-graduação. Quem seria eu para falar que pós-graduação não é bom? Meus alunos são incríveis, todo mundo passa por uma transformação maravilhosa, mas quem quer ir lá para o MBA, se matricular, esperar o dia de sair o diploma, colocar esse diploma no currículo e achar que isso vai fazer você ser promovido, vai fazer você ser contratado por uma empresa, isso não é real. Você vai se frustrar e você ainda vai jogar a culpa de repente na instituição de ensino que você escolheu. O que faz você chegar num resultado bom para sua carreira é o que você faz com essa informação. Então, sim, a pós-graduação é bacana, desde que você use esse conhecimento a seu favor. Indo lá, aplicando os conteúdos, aprendendo, dedicando tempo a estudar e melhorar, se desenvolver. E aí, a partir disso, levando isso como um case dentro da empresa, um case para o seu gestor, um case para uma entrevista de emprego, porque você vai mostrar que você usufruiu desse conhecimento. Agora, só o carimbo, só o diploma por si só não diz mais muita coisa. Estamos no mundo em velocidade. Mais importante do que você ter só uma pós-graduação há sei lá quanto tempo atrás, ou se matricular na pós-graduação e não saber absolutamente nada, é você se manter constantemente aprendendo, colocando novos tijolinhos dentro do seu nicho de conhecimento e a partir desse conhecimento, a partir desse aprofundamento, digamos assim, dos conteúdos que você decide estudar, você se manter constantemente atualizado, porque se tem uma coisa que é certa nesse mundo é que as coisas vão mudar e como as coisas vão mudar, uma coisa que você aprendeu ano passado talvez não faça mais sentido para o ano que vem. Então, se manter nessa atualização vira um diferencial extremamente competitivo para você. E vamos à nossa última frase. Nossa última frase é a seguinte: pessoas não são promovidas no final do ano. Pessoas não são contratadas no final do ano. Gente, eu adoro essa frase, porque essa frase eu já escutei tanto, mas tanto, aliás, todas elas, tá? Já escutei muito. E engraçado porque as outras, eu tenho um fundamento histórico. Eu consigo falar assim, acho que isso era verdade lá atrás. E depois isso virou um mito. Então hoje ela é um mito, mas em algum momento ela foi verdade. Mas essa frase,
Eu não consegui achar, gente, desculpa, eu não consegui achar base histórica nenhuma que justifique essa frase. Muita gente acredita que é o seguinte, a empresa não vai promover no final do ano com um bando de feriado. É a única explicação que eu escuto, tá? A empresa vai fechar, às vezes algumas empresas, né, fazem recesso entre Natal e Ano Novo, volta só depois da primeira semana de janeiro. E aí muita gente fica achando assim, não vai valer a pena a empresa me promover nessa época porque tem muitos feriados, ou é um final de ano que a pessoa está mais em baixa em produtividade. Pois bem, gente, vamos lá. Vamos parar para raciocinar. Por que uma empresa promove alguém, né? Então vamos pensar agora do ponto de vista de promoção. Do ponto de vista de promoção, uma empresa promove alguém por reconhecer que o trabalho que essa pessoa está fazendo é um trabalho bem feito e por ser um trabalho bem feito, essa pessoa precisa ser reconhecida por esse trabalho. Então, promoção, aumento salarial, não tem a ver com a época do ano. Ela tem a ver com o trabalho que você executou ao longo do ano. E sim, várias empresas pegam o final do ano para fazer esse balanço, olhar o orçamento que foi previsto versus o realizado e definir quem são as pessoas que vão ser promovidas ou vão ter um aumento salarial para esse final de ano, já contabilizando uma folha do ano seguinte. Então, pensa o seguinte, várias empresas trabalham com o ano fiscal exatamente como o ano é. Ano fiscal é o ano que você orça dentro da empresa e você gasta o dinheiro dentro daquele ano que foi orçado. Várias empresas usam o ano fiscal de fevereiro, às vezes a janeiro, de janeiro a dezembro, e tem as que usam no meio do ano, aí vira uma loucura, né? Começa em maio, termina em abril do ano seguinte, enfim. Mas o fato é que as empresas nessa época do ano, elas tendem, em sua maioria, em fazer essa revisão do orçamento, já prevendo o orçamento do ano seguinte. Se eu estou no final do ano, prevendo o orçamento do ano seguinte, o que é a grande oportunidade que eu tenho aqui? Olhar para a minha equipe e falar o seguinte, quem aqui da minha equipe merece receber uma promoção? E se eu estou fazendo todo o orçamento para o ano seguinte, eu uso justamente essa tabela para já projetar o quanto vai ser a folha da minha área e eu vejo se eu consigo ter aprovação. Se eu tiver aprovação, não faz o menor sentido eu esperar, gente, porque dentro desse período eu já posso estar dentro de um ano fiscal. Ou também o gestor pode pensar o seguinte, olha, eu tenho aqui o orçamento, eu já previ para o orçamento do ano que vem essa pessoa nesse cargo ou com esse aumento salarial, mas para esse ano fiscal eu ainda tenho uma reserva, eu não gastei tudo. Então, como eu tenho aqui a reserva, eu consigo colocar sim essa pessoa sendo promovida agora. Então, não tem nada a ver com final de ano, com feriado ou não feriado, porque é um reconhecimento do trabalho que você executou ao longo do ano. Então, não importa se ele tiver uma aprovação, ele vai ser dada essa promoção, esse aumento salarial, ele vai ser dado no momento que tiver que ser dado, independente se ele foi no final do ano ou se vai ser no início do ano ou no meio do ano, porque o que importa é que o que está em jogo é fazer esse reconhecimento pelo seu trabalho, pelo esforço que você fez. Contratações. Pessoas acham que então, tá bom, eu me convenci que promoção pode acontecer, aumento salarial pode acontecer, mas contratação não. Contratação certamente ninguém contrata. E eu tenho uma coisa para te contar. Eu fui chamada para trabalhar em uma empresa, na última empresa que eu fui CLT, no dia 22 de dezembro. Eu recebi uma ligação, eu estava na minha dissertação de mestrado, e durante a dissertação meu telefone tocava muito, por isso que eu lembro dessa data, porque a data da dissertação foi muito emblemática e foi o dia que eu recebi o convite para entrar nessa empresa. Em paralelo, se o meu exemplo ainda não fosse suficiente para você, nós tivemos 2 alunos que no final de 2020 também receberam. Um foi promovido e o outro foi para uma outra empresa, foi chamado para uma outra empresa agora no finalzinho do ano. E aí, por que é interessante pensar sobre essa ótica? Porque quando a empresa ela precisa preencher uma vaga e essa vaga está em aberto, dependendo do nível de urgência dessa vaga, ela não vai esperar virar o ano. E outra coisa, muitas empresas não trabalham com emenda de feriado. Então, feriado do Natal, feriado do Ano Novo, são simplesmente nos dias 24 e 25
31 e 1º, quando a empresa faz os dois, porque tem empresas que trabalham meio expediente dia 24 e só realmente trabalham com o feriado do dia 25 e do dia 1º. Dia 31 e dia 24 você trabalha meio período. Então, gente, existem empresas de N segmentos. Existem as empresas que vão emendar, vão fechar e dependendo do nível de urgência, ela vai te trazer, você vai ficar ali uma semaninha, 2 semaninhas, vai parar e depois você vai voltar. Outras empresas, dependendo do nível de urgência, sim, vão esperar para o ano que vem para começar. E outras empresas não faz a menor diferença porque vai ser um feriado único, não tem uma grande emenda para ela, logo você pode entrar a qualquer momento. O que é importante você entender nessa frase que para mim nunca teve cabimento algum, mas que é importante você refletir sobre ela. Muitas pessoas acabam não se cadastrando para vagas de emprego, para oportunidades, não conversam com os seus gestores nessa época porque acreditam muito nessa frase e acham que, como essa frase é uma frase verdadeira, ou seja, eu não vou ser chamado no final do ano para nada, a pessoa acha que não adianta nem se candidatar para uma vaga porque ela acha que nem processo seletivo está rolando. E olha só, é muito importante. Coloque isso como mantra na sua cabeça se você está procurando emprego nesse momento. As consultorias de recrutamento e seleção e os departamentos de recursos humanos, eles não param no final do ano. Então, acredite, os processos seletivos, eles continuam acontecendo o ano inteiro, mesmo que a empresa tome a decisão de te contratar em janeiro, em fevereiro, ela vai começar o processo seletivo em novembro e dezembro. E aí o que acaba acontecendo? Vejo um monte de gente que poderia estar participando de super oportunidades, mas não estão porque acham que nessa época não rola mais processo seletivo, as empresas não contratam, as empresas não promovem, e aí a pessoa não se candidata para as vagas, não vai às entrevistas, não conversa com o gestor e perde a oportunidade. E aí, gente, é uma pena, porque depois que a oportunidade passou, depois que arrumaram uma outra pessoa para a sua posição, você perdeu aquela oportunidade. Então, não pense, isso é uma limitação, isso é um mito que está atrapalhando a sua carreira. Pensar que no final do ano não é época para conversar com o gestor sobre aumento, não é para conversar com o gestor sobre promoção, não é para conversar, não é para se candidatar para vagas, você pode estar perdendo a oportunidade de ouro, que é a oportunidade do orçamento está sendo previsto, é a oportunidade da empresa estar chamando as pessoas para o processo seletivo para começar no ano seguinte e você está ali esperando começar o ano. Nunca espere nada. Cuidado para não fazer da sua carreira uma dieta. Sabe aquela dieta que você fala assim, na segunda-feira eu começo. Aí na segunda-feira você vai lá, se imbui daquele sentimento de que você vai fazer a dieta, aí começa a dieta, você lembra que você não tem, sei lá, suco na sua casa, você só tem refrigerante. Aí como você bebeu refrigerante, aí você acha que você não seguiu a dieta e já que você não seguiu a dieta, você põe então que você só vai começar a dieta na outra segunda-feira. E aí você vai postergando e quando você vê, você passou 10 anos, 20 anos, foi infeliz, não chegou onde você queria, porque todo dia começava só no dia seguinte. Então nunca espere. Se você quer procurar um emprego, comece a procurar agora. Desligou esse vídeo, vai procurar agora. Se você quer conversar com o seu gestor sobre aumento, promoção, você vai conversar amanhã com ele. Você vai anotar, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Senão você já monta aí um esquema e vai conversar com ele imediatamente. Não deixe para depois. Cada dia que você posterga de olhar para a sua carreira, se preocupar em se manter atualizado, fazer um bom trabalho e ir atrás do que você quer, com certeza isso representa alguns meses de atraso nas metas que você quer. Não é um para um. Hoje eu não falei com o meu gestor, mas se amanhã eu falar com ele, ou se depois de amanhã eu falar com ele, ele vai conseguir ver isso para mim e em uma semana eu resolvi. Não necessariamente. Às vezes você falar hoje vai fazer com que hoje ele esteja organizando uma coisa que ele vai botar a sua conversa ali na pauta e vai resolver. Talvez se você falar com ele amanhã ele já resolveu, já aprovou, já não tem mais como falar com o diretor, com o CEO para pedir um aumento para você e aí você tem que esperar a próxima janela, que sabe lá Deus quando é. Então não espere.
começa agora. O melhor dia para começar a fazer qualquer coisa em prol da sua carreira é sempre o dia de hoje. Comece agora, porque uma certeza que você tem é que no agora você tem como fazer algo. Amanhã a gente não sabe, a gente não tem como prever. Então, vai por mim. Acaba esse vídeo. Se inscreva no canal, porque eu dei dicas de ouro aqui, eu tenho certeza que vão mudar muito a sua carreira. Então não saia aqui desse vídeo antes de se inscrever, ativar o sininho para você ser avisado toda vez que subir um vídeo novo pra gente. Compartilha também com seus amigos e deixa aqui o joinha. E assim que fizer isso tudo, você se inscrever, ativar o sininho e der o seu like, você então já vai se organizar e monta o seu plano de ação para seguir em prol da sua carreira. Nos vemos então no próximo conteúdo. Tchau, tchau!